Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sétimo ano, tudo bom? Estou aqui de volta com vocês, professora Michele. Essa semana nós daremos início ao seu livro 3, né? Estaremos entrando aí com nova matéria, falando sobre a concordância verbal. É uma parte muito importante aí da gramática, a gente tem que ficar atento então às regras, tá? Às possíveis exceções também e aprender a colocá-las em prática, né? Então pega o seu livro, logo o início, né? São as primeiras matérias, tá? Eu vou estar aqui apresentando para vocês o conceito, né? Eu não vou fazer as atividades do livro, tá? A professora online, das aulas online, é que vai pegar as atividades do livro com vocês e eu vou tirando as dúvidas, eu vou apresentando novas possibilidades, novos exercícios, ok? Então, assim, a gente está iniciando, é uma matéria muito extensa, a gente vai falar muito ainda, né, sobre concordância verbal, tá? Então, fique atento às aulas, ok? Pega seu material, caderno, né? Nesse momento é importante você prestar atenção nos conceitos, tá? E depois você faz aí as devidas anotações, tá legal? Eu vou preparar aqui, você também se organiza aí para acompanhar essa aula, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês primeiro a regra geral, tá? Uma regra geral, a regra mais utilizada, né? E depois a gente vai vendo aí os casos especiais, tá? Então, vamos lá. O que é a concordância verbal? É o conjunto de regras que rege a relação entre o sujeito e o verbo e sujeito, tá? Então, isso tem que ficar claro. Quando a professora fala em concordância verbal, então repara, concordância é o quê? Vem de concordar, correto? Precisa haver uma concordância, precisa haver um acordo aí entre o quê? Entre o sujeito da oração e o verbo que o acompanha. Ou seja, entre o verbo e o sujeito, tá? Se tiver no singular, esse verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, esse verbo no plural. Só que existem alguns casos, como eu falei. Então a gente vai precisar ver isso aí atentamente. Mas eu quero que você foque aqui no exemplo, nos exemplos que eu trouxe primeiro. Então olha esse primeiro aqui. O menino fez o trabalho direitinho. Então nós temos como sujeito aqui o quê? O menino, né? Aquele que está realizando aí a ação na frase, tá? E aí, cadê o verbo dessa oração? Fez, correto? Repara que o menino está na primeira pessoa do singular, desculpa, na terceira pessoa do singular, né? Ele, o menino, e fez aqui é o verbo também que acompanha, tá? Essa terceira pessoa do singular. O menino fez, ele fez, ok? Então está no singular e no singular. Houve aqui concordância verbal? Sim. Sujeito e verbos estão concordando, ok? Tá? Vamos pegar aqui agora então um outro exemplo, ó. Já está no plural, tá vendo? Os meninos. Então já mudei. Eu saí da terceira pessoa do singular e fui agora para a terceira pessoa do plural. Sendo assim, esse verbo precisa concordar com esse sujeito. Então, os meninos fizeram o trabalho direitinho, tá? Tem que ter muito cuidado aí nessa construção de orações com relação à concordância verbal, tá? Eu jamais poderia falar os meninos fez o trabalho direitinho. Repara que fica até feio, né? Não concorda, não há concordância verbal nisso, tá? Então aqui os meninos fizeram o trabalho direitinho. Outro exemplo, olha só. Nós vamos à praia. Olha aqui, nós, primeira pessoa do plural, né? E o verbo concordando, ó. Nós vamos à praia, tá? E aqui, quando você não se utiliza do nós e se utiliza da expressão, do termo a gente, aí você não pode falar a gente vamos, né? A gente vamos à praia.
E infelizmente a gente escuta muita gente falando assim, né? Que é um erro gramatical, tá? Então, a gente vai pedir o verbo no singular. Então, qual é o correto? A gente vai e não a gente vamos. Entendeu? Então, se você quiser conjugar no plural, é nós, né? Então, você coloca lá, nós vamos à praia, tá? Se você quiser conjugar no singular, é a gente vai à praia. Deu para entender? Isso aí é o quê? É concordância verbal, tá? São as regras que regem essa relação. Então, vamos seguindo aqui para as próximas regras. Bom, a concordância verbal, ela ocorre, ó, quando é que acontece? Quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Foi como eu mostrei nos exemplos anteriores, né? O verbo no singular, verbo no plural, a sua desinência muda, né? A terminação final do verbo, ela muda. Então, existe ali o quê? Uma flexão, ok? Singular, plural, isso é uma flexão. Então, aí, nesse momento, ocorre a concordância verbal, tá? Outros exemplos. Ele gostava daquele seu jeitinho carinhoso de ser. Então, olha só, a gente tem aqui eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, né? Ele. Então, o verbo, ó, também está concordando com essa terceira pessoa do singular. Gostava, tá? Se referindo aí no tempo pretérito, né? Passado. Então, ele gostava daquele seu jeitinho carinhoso de ser. Ok? Vamos verificar. Olha agora aqui no plural, né? Ou seja, flexionando. Aí a gente altera aqui, né? Eles, né? Terceira pessoa do plural. E o verbo, então, é flexionado, ó. Muda, né? Aqui era gostava e agora passa a ser gostavam. Repara que a terminação, essa desinência final mudou. Houve aqui uma flexão, tá? Então, eles gostavam daquele seu jeitinho carinhoso de ser. Então, houve aqui uma concordância verbal. As duas estão corretas. Deu para entender? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, presta atenção. O sujeito, e é importante até você anotar, tá? Faça aí essas anotações no seu caderno, para ficar fácil até de você se orientar depois e continuar o seu estudo. Então, olha só. O sujeito, né? Nós já sabemos quem é, como funciona aí o sujeito na oração. O sujeito, ele sempre vai ser a referência para a flexão verbal. Então, se ficar na dúvida, será que esse verbo fica no singular? Será que esse verbo fica no plural? Então, você olha para o sujeito. O sujeito vai ser sempre a referência. Isso estou falando na regra geral, tá? Depois a gente vai ver alguns casos, algumas regras, algumas exceções. Mas na regra geral, o sujeito, na maioria das vezes, ele vai ser a referência para você continuar a sua oração, realizando então essa concordância verbal, tá? Então, assim, né, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e número também, que é o que eu já falei, singular ou plural, tá? Toda vez que eu me referir a número, né, concorda em pessoa e número. O que é isso? Concordar em pessoa é seguir se é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, que são as primeiras, segundas e terceiras pessoas, e singular ou plural é o que também define aí se é a pessoa, uma ou mais de uma, realizando a ação, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, a gente pode concluir aí que o verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Fechou? Entendeu? É simples, é isso aí, tá? Não tem mistério, não tem erro. O que você tem que saber com relação à regra geral de concordância verbal é isso. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa, tá? Então, vou começar a escrever meu parágrafo, uma redação, vou criar uma oração. Eu preciso concordar o sujeito e o verbo, tá? Então, eu penso um pouquinho para saber se eu estou realizando aí a conjugação correta, ok? Vamos lá. Sujeito simples, né? Então, você tem lá o sujeito simples
já sabe que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá? Aí eu trouxe outro exemplo aí. Nós, né? Primeira pessoa do plural, concordando então o verbo, né? Vamos ao cinema. Nós vamos ao cinema. Então você tem aí o verbo, também está na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito nós, tá? Nós vamos ao cinema. Não existe falar nós vai ali, tá errado, ok? Ah, professora, mas eu falo assim, então porque tá até feio, tá? É inadequado, não condiz com as regras da língua portuguesa. Você está no 7º ano, então você precisa aplicar aquilo que você está aprendendo, ok? Tá? Então, o correto, a maneira certa da língua que você fala, né? É dessa forma, realizando concordância verbal, tá bom? Então, nós vamos ao cinema, beleza? Então tá. Agora, gente, preste atenção. Eu falei de regra geral, correto? Me referindo ao sujeito simples, tá? Falei que o verbo concorda com o núcleo desse sujeito, beleza? Tá. Agora eu quero que você preste atenção. Eu vou falar da concordância verbal de expressões partitivas. Ou seja, calma aí, pensa comigo. O que é isso, professor? Expressões partitivas. São aqueles termos, aquelas palavrinhas que indicam a parte de alguma coisa. Então pensa aí. Pode ser numeral, né? Então você vai ver isso aqui na prática. Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai verificar juntos aqui. Como funciona, como acontece a concordância verbal com relação às expressões partitivas na oração? Então, olha só, imagine você essas duas orações aí. Eu te pergunto, qual das duas aí está correta? Qual das opções abaixo está correta? Olha o que diz a primeira. 57% da população votaram contra aquela medida. Agora, olha a segunda oração. 57% da população votou contra aquela medida. Você tem aí a mesma quantidade, você tem o mesmo verbo, né? E pode ser que surja aí dúvida, não é? Pode ser que o aluno fique, caramba, e agora? Como é que vai ficar o verbo, né? Vai concordar com o sujeito, com o núcleo? Quem é o núcleo aqui? Como é que funciona isso? Pode ser que surja essa dúvida aí, né? Então, assim, quando o sujeito for uma expressão partitiva, tá? Seguida aí de uma palavra, como eu coloquei aqui, né? Da população, que se refere a muitas pessoas. Então, olha só, esse verbo, ele pode ficar tanto no singular como no plural. No caso dessas duas orações, repara aí. Vou voltar aqui. As duas estão corretas. Ó, 57% da população votaram ou 57% da população votou. E aí vou te explicar. Vamos lá. O sujeito das duas orações é o quê? 57% da população. Esse é o sujeito, ok? E o núcleo? Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, que é a parte principal do sujeito, é justamente a porcentagem, ó. Essa estrutura aqui, essa parte aqui. E a gente sabe que 57%, né, é o quê? É 57 de 100. Então, isso aqui é uma parte de alguma coisa, correto? Então, o núcleo do sujeito é essa porcentagem. Essa porcentagem é plural, gente. Então, se é plural, né, mais de um é plural, correto? Todo mundo sabe disso. Se é plural, o verbo flexiona-se no plural, tá? Mas, aí vamos lá. Você pode seguir esse raciocínio e deixa o seu verbo lá no plural. Mas se esse tipo de núcleo, olha só, transmitindo uma ideia aí de parte, né, como eu falei, 57% de 100, tá? Ele também permite a concordância
com esse determinante, com aquele que acompanha o substantivo. Então, ele também pode ficar no singular, tá? Com sujeitos formados com expressões partitivas, então presta atenção aqui. O verbo, ele pode concordar com a expressão no singular ou no plural, ok? E aí vai depender, lógico, do caso, das orações, das frases, enfim. Aí tem um exemplo na página 21 do seu livro. Eu peguei só a frase. Se você não tiver com o livro em mãos, não tem problema, porque eu vou trazer a oração aqui, tá? Depois a professora online vai pegar com vocês todo aquele exercício da página 21, tá? Então aqui comigo, você presta atenção na oração. Olha só. A maior parte dos hospitais ainda não permite a entrada de animais para a visita de paciente. Então repara aqui, ó, a maior parte. Isso aqui também é uma estrutura partitiva, né? A maior parte. Então tem uma parte que não entrou. Está se referindo então à maior parte, ok? Então a maior parte dos hospitais ainda não permite a entrada de animais para a visita de paciente. Agora olha a frase 2. A maior parte dos hospitais ainda não permitem, repara que houve uma flexão no verbo aqui. Lá ficou no singular e aqui está no plural. Então ainda não permitem a entrada de animais para a visita de paciente. Então olha só, quando o sujeito for uma expressão partitiva, como essas que eu coloquei aí, a maioria de, parte de, uma porção de, a maior parte de, grande número, né, de, metade de. Pensa, eu estou falando dessas expressões no sujeito, funcionando como sujeito, como está aqui, ó. A maior parte dos hospitais é o sujeito da oração. Se eu colocasse a maior parte das pessoas, seria o sujeito da oração. A maior parte dos animais seria o sujeito da oração. Por quê? Porque essa maior parte aqui é que não fez, é que não permitiu, é que o verbo está se relacionando a ela, entendeu? Então seria o sujeito, tá? Então vamos lá. Quando o sujeito for uma dessas expressões, seguida da palavra no plural, o verbo vai ficar no singular, destacando o conjunto ou a expressão. E olha só, aí você tem a opção, né? Ou no plural, destacando os elementos do conjunto, é como acontece ali. Ele pode tanto ficar no singular como no plural, como foi o caso da oração anterior, da número 1. Ó, a maior parte dos hospitais ainda não permite. Então, o que não permite? A maior parte. Aí ele dá destaque aqui, ó, para essa primeira expressão, tá vendo? A maior parte. A maior parte não permite, né? Como se a gente lesse pulando os hospitais. Aí você vai para a segunda, já está no plural. Aí olha lá, ó, a maior parte, olha como ficaria errado, a maior parte não permitem. Não, então ele não está dando ênfase à maior parte, mas ele agora está dando ênfase aos hospitais que está no plural. Então olha só, os hospitais ainda não permitem. Então percebeu? Houve concordância nas duas orações? Sim, houve. Houve. Por quê? Porque você tem um sujeito aqui em que ele é composto por uma parte, por uma expressão que significa parte de alguma coisa, né? Mais o núcleo, tá? E aí você pode tanto deixar no singular ou no plural. Vai depender daquela palavra, daquela parte que você quer destacar. Ok? Parece confuso, né? Mas não é não. Só parece. Pensa aí um pouquinho, anota, sublinha, tá? Volta a ouvir o que eu estou falando e você vai conseguir entender. Tá legal? Então vamos lá. Ainda falando aí, ó, aliás, aqui a gente vai falar de quantidade aproximada. Tá? Então quando eu uso os elementos, termos que expressam uma quantidade que se aproxima, por exemplo, cerca de, mais de. Então, eu estou querendo trazer para o leitor a proximidade de uma quantidade. Eu talvez não tenha a quantidade exata, né? Então, eu me utilizo de elementos, de expressões que trazem uma quantidade próxima.
Então, quando eu uso cerca de 1000 candidatos, então olha só, pode ser que tivesse ali 1000 candidatos ou até mais, né? Quando eu digo mais de um atleta, então eu já tenho ideia, eu não sei quantos, mas eu sei que somente um não foi, porque ele está me dizendo ali que mais de um. Então, percebeu? Isso é uma quantidade, são expressões que indicam quantidades aproximadas, tá? Então, vamos lá. E aí eu sublinhei elas para você perceber o que eu estou falando. Ó, cerca de 1000 candidatos fizeram a prova do Enem, tá? Essa é a primeira oração. E a segunda, mais de um atleta participou da competição. Então, quando o sujeito, né, da oração ele se caracteriza por expressões que indicam quantidade aproximada, pode ser cerca de, mais de, menos de, enfim. Quando essas expressões estão seguidas de um numeral e um substantivo, o verbo então vai concordar com o substantivo. Volta aqui na oração para você ver, ó. Fizeram verbo, né, concordando com o substantivo. Qual é o substantivo de cerca de 1000 candidatos? Candidatos, tá vendo? Então você tem o verbo no plural concordando com candidatos também no plural, tá? Agora olha a oração de baixo. Qual é o substantivo aqui do sujeito? Mais de um atleta. O substantivo aqui é atleta, né? E ele está no singular. Então olha só o verbo. Atleta participou. O verbo concorda com o atleta que está no singular. Percebeu? Viu que legal? Tranquilo, né, gente? Então tá bom. Então vamos lá, vamos seguindo aí. Anota no seu caderno, hein? Sublinha, marca, tá? Isso aqui é muito importante. Muita gente acaba escrevendo errado, até falando, né, de maneira errada, porque não consegue realizar as concordâncias verbais. E nada mais é do que verbo, né? Verbo sendo conjugado adequadamente, tá? Por isso que ele concorda aí com o sujeito, ok? Então vamos lá. E agora, no que se refere ao pronome relativo, o que, né? Esse quezinho aí, ó, tem até a setinha indicando ele, tá? Quando o sujeito é esse pronome, a gente sabe que o pronome, gente, substitui o nome, correto? Lembra disso? Então, e o pronome relativo é justamente isso. Ele aparece na oração substituindo alguma palavra que já foi mencionada ali, tá? Então, quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo ele concorda com o que vem antes do pronome. Então, olha que legal. Presta atenção aqui nos exemplos. Fui eu que trouxe a encomenda. Então, vamos lá. Cadê o sujeito? Fui eu, né? Só que tem um pronome aqui, ó. Pronome relativo que, tá vendo? E logo em seguida o verbo. Então, esse verbo aqui vai concordar com a primeira pessoa do singular, eu, tá? Se ele está no singular, o verbo também no singular. Então, ele vai sempre concordar com a pessoa que está antes do que? Antecedendo aí o pronome, tá? Vamos ver outro exemplo? Olha lá. Fomos nós que preparamos o evento. Então, agora aqui, quem é o sujeito aqui? Qual é aqui o termo que antecede, né? O pronome relativo que? O nós, né? Ó, nós. Então, se ele está aí, é a primeira pessoa do plural, o verbo também fica no plural. Ó a terminação aqui mudando, olha a flexão acontecendo, tá vendo? Então, nós que preparamos o evento, tá? Deu para entender? Então, observou, tem pronome relativo que, peraí, esse verbo vai para o singular ou para o plural? Olha, então, para a pessoa que está antes do pronome. Tá legal? Tranquilo? Olha agora o pronome relativo quem. Quando for, né? Quando o sujeito for esse pronome relativo, quem, aí o verbo concorda com o antecedente do pronome também, ou ele fica na terceira pessoa do singular. Então você tem essa opção. Vamos ver o exemplo. O pronome quem tá aqui no meio, ó, tá vendo? Na oração. Então, vamos lá.
foram os profissionais da saúde quem se preocuparam com os pacientes. Então, você tem aqui o pronome relativo se referindo às pessoas, né? O quem, né? E aí você pode fazer a pergunta também, né? Quem se preocupou? Aí você encontra o sujeito, ó, os profissionais da saúde. Ah, então os profissionais da saúde se preocuparam. Isso, exatamente, porque tá tudo no plural, tá vendo? Então esse verbo concorda. Os profissionais se preocuparam, tá? Então, se tem um pronome relativo quem no meio e houver a dúvida, o que você faz? Você observa o que vem antes dele e aí você flexiona o verbo para a terceira pessoa do singular, tá? Ou o verbo vai concordar aí com o que vem antes. Se tiver no plural, ele vai ficar no plural. Tá legal? Bom, a concordância do pronome quem na terceira pessoa pode parecer estranha, mas é fácil perceber, que ela está correta. Basta você iniciar o período com o pronome. Vamos observar isso aqui. Se houver dúvida, o que você faz? Ó, quem se preocupou com os pacientes foram os profissionais da saúde. É só você colocar o pronome no início, né? Então, se houver dúvida, aí faz a regrinha aqui que o seu livro está trazendo pra gente, ó. Foram os profissionais da saúde que ou quem se preocupou com os pacientes ou se preocuparam. Aí você bota o quem na frente. Quem se preocupou com os pacientes? Ah, então, ó, foram os profissionais da saúde. Eu flexionei, porque os profissionais é que se preocuparam, né? Tá tudo no plural aí, tá legal? Muito bem. Outra expressão aqui para fechar essa aula, né? A gente terminar essa parte, tá? Essa parte no seu livro, se não me engano, vai até a página 24. Começa na 21 e vai até a 24. Como eu falei antes, a professora da aula online vai fazer com vocês as atividades do livro e também vai trazer aí mais explicações, tá? Então aqui eu tenho a expressão um dos que. Olha aí. Quando você usa assim, né? Um, dois, né? Um, dois, um daqueles. É mais ou menos isso. Então vamos lá. Essa expressão ela exige o verbo no plural. Olha só. A autorização do PET no hospital foi concedida por... Quem concedeu a autorização do PET no hospital? Um dos médicos. Entendeu? E aí, esse verbo, ele vai pro plural. Né? Porque você não sabe qual foi o médico que resolveu. Foi um dos médicos, tem muitos médicos, então tá no plural. Então esse verbo precisa concordar, tá? Com esse plural. Então, um dos médicos que cuidaram do paciente. Tá certo? Então fiquem sempre atentos aí a essas expressões, tá? Porque elas podem, querendo ou não, deixa eu voltar aqui. Essas expressões, querendo ou não, podem trazer algumas dúvidas, né? Então, se você prestar atenção nessas expressões e lembrar aí da regra, porque não adianta, a regra ela precisa ser aplicada, tá? Aí vai ficar mais fácil, entendeu? Então, assim, essa foi a nossa primeira aula, iniciação aí à concordância verbal, uma regra geral, tá? Nós já havíamos falado em concordância verbal quando a gente começou a estudar sujeito, lembra? Quem está estudando, acompanhando, vai lembrar. Se você for em umas videoaulas anteriores, lá do início, você vai ver que a gente já deu uma pincelada aí em concordância verbal, tá? Só que agora, essa semana aí, a gente vai falar bastante, porque como eu falei no início, tem muitas regrinhas pra gente ver, tá? Então, assim, não deixa acumular o seu estudo. Assistiu essa videoaula? Faz as anotações, estuda, copia as orações, né? Puxa a setinha, marca, sublinha, enfim, estuda. Aí numa próxima videoaula ou na aula online, faz as atividades do livro junto com a outra professora, tá? Não deixa acumular informação, porque senão depois para estudar isso tudo junto para a prova, vai ter dificuldade. Tá legal, gente? Então é isso. Eu vou terminar a aula por aqui. Bons estudos aí. Se cuida, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.